É muito bom a gente tá junto aqui. Convido você a abrir a tua Bíblia em Mateus 17. Em Mateus 17 a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito desse encontro que acontece Moisés, Elias, Jesus, Pedro, Tiago e João, né, seis pessoas aqui da máxima importância. Se encontram num monte chamado Monte da Transfiguração, e acontecem algumas coisas aqui que eu quero destacar e conversar com você. E eu quero dizer algumas coisas assim na introdução dessa palavra. O seguinte, essa mensagem, ela é a versão Paulo Moral de uma mensagem do Luciano Subirá, né? A gente paga o direito autoral aqui, não tem o menor problema com isso, né? Essa foi uma das mensagens que o Luciano Subirá, a versão Paulo Moral, mas a base, né, que ele pregou lá no MFI do ano passado. E eu tenho a vontade, disse isso já logo que chegamos da conferência, de pregar todas as mensagens que nós ouvimos lá e tentar repartir com você um pouco da graça, da unção, do conteúdo que nós recebemos, porque nós fomos poderosamente edificados nessa conferência, porque entendemos que todas as palavras que foram ministradas, elas tinham tanto profundidade bíblica, como tinham também um cunho profético e uma direção apontando para os próximos anos, né? Então, ministrou muito a nossa vida, e essa é uma das palavras que eu tento repartir com você, evidente, na versão Paulo Moral, né? Você tem que entender isso aí. Vamos lá, Mateus capítulo 17, deixa a tua Bíblia aberta ainda um pouco antes de lermos esse texto. Eu quero dizer para você que meu coração pastoral, meu coração de ministro de Deus, vou repetir algumas coisas, mas vamos lá, vem comigo. Meu coração pastoral, meu coração de ministro de Deus, está constantemente perguntando coisas ao Senhor. Eu faço constantes perguntas a Deus para que o Espírito Santo cuide do nosso coração e cuide da nossa perspectiva, da nossa visão de ministério. Qual é a trajetória que nós estamos tomando aí na vida ministerial da Igreja do Brasil? Não apenas em Cornélio Procópio, não apenas no Paraná, eu diria também nem apenas no Brasil, mas as direções que o Senhor, o Espírito Santo, dá para o reino de Deus na terra, o reino de Deus levando em conta todas as nações. Há sempre uma conexão que você consegue perceber se você se dedica a isso, e eu me dedico a isso, conexões que acontecem em mensagens que são pregadas na África, no continente africano, por várias mensagens. Eu não gasto muito tempo ouvindo mensagens, mas eu fico atento, com a antena ligada, para perceber uma palavra que vem de uma autoridade que a gente confie, amém? Que a gente confie, que está ministrando, uma palavra que é ministrada a um continente. A gente fica atento para as palavras que o Senhor vai liberando para as nações e para os continentes. Muito embora isso pareça assim muito alto, muito genérico, muito além de nós, mas não. Tudo isso se afunila para a nossa vida, para cada um de nós. O que Deus está falando para um continente ou para uma nação tem a ver com um propósito e uma direção para um estádio, para uma cidade e para a igreja, né? Para a igreja de uma nação, para a igreja de um tempo. Amém, queridos? Para a igreja de um tempo. E nós somos a igreja deste tempo. E existe uma conexão
entre todas as igrejas do planeta, todas as igrejas da nação. Existe uma conexão. Agora, é evidente que eu estou falando em termos gerais, porque existem muitas ramificações de igrejas locais, existem muitas denominações. Não posso afirmar que 100% delas caminham numa via cristocêntrica. Eu falo isso com um grande pesar no meu coração. Lamentavelmente, eu sou obrigado a admitir que nem todas as denominações, mesmo das igrejas chamadas evangélicas, trilham na via do cristocentrismo, ok? Então, isso que eu estou dizendo para você, eu estou pensando nas igrejas sérias, nas igrejas relevantes, nas denominações que ainda vivem nas bases da doutrina de Cristo do Novo Testamento, a partir, por exemplo, de Atos capítulo 2, nos últimos versos do capítulo 2, na doutrina dos apóstolos do Novo Testamento. Muitas igrejas, graças a Deus, muitas igrejas convivem, né, nessa base doutrinária bíblica, e essas igrejas que convivem nessa base doutrinária, elas têm uma audição espiritual um pouco mais afinada e conseguem ouvir aquilo que Deus está liberando para os continentes, para as nações, ou aquilo que Deus está liberando para um tempo, a igreja relevante do Senhor Jesus Cristo, corpo vivo de Cristo, missional, aquela que é a expressão do reino dos céus na terra, se movimenta por direções que o Espírito Santo dá, e ele muda às vezes algumas direções, de tempos em tempos, de décadas em décadas, né? Deus reforça algumas direções, ou dá algumas direções, promovendo então um movimento da igreja, respeitando o seu contexto histórico, fazendo com que essa igreja, se movimentando na palavra e nos propósitos que Deus está revelando para ela, seja uma igreja forte, saudável, relevante, missional no seu tempo. Estão comigo? Amém? E nós tentamos ficar com a antena ligada para ouvir isso, as palavras que o Senhor está liberando para a igreja das Américas, a igreja da América do Norte, as igrejas da América do Sul, alguns, assim, de maneira muito pontual, alguns profetas que nós confiamos e sabemos que são pessoas conectadas com o tempo de Deus, com o kairos de Deus na história, e a gente vai somando essas informações para entendermos as direções que o Espírito Santo vem dando para cada um de nós. Você leva tudo isso em conta, mas também ajusta, por uma obra do Espírito Santo, a maturidade e o tempo que cada igreja local tem na sua história, as estações de cada igreja local. Nós, a Ina de Cornélio, ela tem a sua estação, pode ser diferente da estação de crescimento e maturidade e até de relevância missional. Vocês entendem quando eu falo isso? Missional, eu não uso missionária, porque a expressão, a vida missionária, ou ações missionárias da igreja, tem muito a ver com as ações, tem a ver com aquilo que a igreja faz. Agora, a expressão missional tem a ver com a natureza, como a gente vive, amém? Aquilo que pulsa dentro de nós. A natureza missional do Evangelho tem a ver com os meus sentimentos, os meus pensamentos, como eu sinto a igreja, como eu penso a igreja, como eu penso o Evangelho e como eu penso o cristianismo. Amém? Ok? Então, nós precisamos respeitar
as estações de cada igreja local. Assim como na tua vida, na tua casa, na tua família, você está numa estação e você precisa aprender a respeitar o tempo dessa estação e não querer colher frutas de verão no tempo de inverno. Amém? Ou querer sair de casa e fazer coisas que se faz no outono, no tempo da primavera, ou colher flores no tempo do outono. Você não consegue. Você precisa aprender a respeitar o tempo das coisas, aprender a esperar o tempo de Deus na sua vida, aprender a esperar o tempo de Deus na sua casa, na sua família, aprender a esperar o tempo de Deus na sua célula. Aprender a esperar o tempo de Deus no seu ministério. O tempo de Deus para a comunidade, o tempo de Deus para a igreja. Qual é o nosso tempo, né? Nós todos, embora pessoalmente vivamos estações às vezes semelhantes, às vezes meio diferentes, mas como comunidade nós nos movimentamos como comunidade, respeitando a estação que temos para a comunidade. Amém, gente? Né? Como é que se resolve todo esse balaio de gato? Não sei, o Espírito Santo resolve isso. Eu não preciso tentar conjugar exatamente essas coisas todas, porque isso não é obra de homem. Deus vai conduzindo a gente, vai conduzindo a história, a igreja pela história, vai conduzindo você, a tua casa, né, na história, e Deus é quem faz essas coisas. No entanto, como igreja, como ministros, né, a gente fica atento para entender as direções que Deus dá para a igreja no tempo em que nós estamos. E uma das coisas que nós observamos, faz parte desse exercício, a observação da igreja, de como ela se comporta em alguns momentos, né? Como a igreja de Jesus Cristo no Brasil se comportava na década de 60, como ela se comportava na década de 70, como ela se comportava na década de 80, 90, nos primeiros 10 anos dos anos 2000, e agora, de 2010, 2011 para cá, e hoje, em 2024, parte desse exercício de entender como a igreja está se movimentando na história do Brasil, como está acontecendo a história da implantação do reino de Deus no Brasil, como isso está acontecendo, e como isso está acontecendo em cada cidade da nação. Os movimentos proféticos e os movimentos apostólicos, os movimentos missionários da igreja, aí tem a ver com as ações missionárias que a igreja do Brasil vem praticando, né? Na nação, vem praticando. Quais são os movimentos missionários que a igreja tem feito nessas décadas todas? Vocês estão comigo? Amém? Vem comigo, tá? Então, parte desse movimento, parte dessa compreensão, depende dessa observação histórica, como as coisas estão se movimentando. E eu faço um parênteses aqui, antes de continuar, dentro dessa linha, faço um parênteses e alerto ao teu coração de que a tua vida, ela não está desencaixada, ela não está desconectada de um todo, tá? Você não vive só para si, você não é o centro do universo, o mundo não gira em torno de você e da sua casa, né? Você está conectado numa comunidade, você está conectado numa história, você está conectado numa linha histórica que o Espírito Santo está movimentando, você não está desconectado. Então, tudo que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver com você, porque você é o cristão, você é o ministro que Deus escolheu para estar no nosso tempo, agora. E a tua participação, o teu envolvimento, a tua postura missionária e tuas ações missionárias tem a ver com aquilo que Deus quer realizar no nosso tempo, na nossa história, no nosso tempo aqui. Amém? Então, você não está desconectado, ok? Como filho de Deus e como cristão, você não existe para si. Você existe para os propósitos de Deus. Amém? A igreja, o evangelho, eles não existem para criar sensações de bem-estar em você e no teu coração. Nós existimos para discernirmos a vontade e os propósitos de Deus e colocarmos a sua vontade em prática. Nós existimos como igreja no nosso tempo
para levarmos a cabo a missão iniciada há 2000 anos atrás, né? Existe uma causa, a causa do Evangelho, a causa do Evangelho que nós somos salvos pelo Evangelho, mas quando nós ingressamos na comunidade dos salvos, na comunidade dos Evangelhos, né, na comunidade do Evangelho, quando nós ingressamos numa comunidade missional que no seu tempo realiza as suas ações missionárias e tem um papel a cumprir e um propósito no seu tempo. Você entrou numa comunidade em que está realizando coisas e Deus está usando essa comunidade para realizar coisas e tem a ver com a implantação do seu reino na cidade, tem a ver com a implantação do seu reino em Cornélio Procópio, se você é daqui. Amém? Então você não está desconectado. Você faz parte de algo muito grande que Deus está reservando para os últimos dias. Você faz parte de algo muito grande. Muito grande. Amém? Para fechar esses parênteses, que eu não fechei ainda, alerto mais uma vez o seu coração, para que você não viva a sua vida pensando só em você, naquilo que você quer, naquilo que você deseja, naquilo que você anseia. Ok? Como se o grande propósito da existência seja você aposentar bem e viajar e descansar na praia. Aliás, nada de errado com isso, né? Deus nos dê a todos nós uma casa na praia, né? E nos faça viajar pelo mundo, né? Descansando, mas nos dias de descanso, né? No dia a dia a gente implanta o reino de Deus. Amém, querido? Até nas férias, né? Eu quando a gente sai de férias, uns amigos, férias, nos dias que a gente vai ver a nossa família em São Paulo, os amigos de lá, Paulo, me avisa quando você está aqui, você vem pregar. Eu não aviso nada para ninguém, eu fico quieto, não aviso nada. Não põe nem em rede social quando eu não estou lá em Cornélio, eu não falo nada para ninguém. Nada. Né? Todo mundo fica no Instagram, pá, no Face, pá, cheio de fotografia, né? Você vê que você não vê minhas fotos, né? Você não vê, porque eu fico totalmente em silêncio, né? Eu me desconecto, porque se os meus amigos sabem que eu estou lá em São Paulo, eles vão me convidar para pregar e eu vou ser obrigado a dizer não, eu não quero, né? Ficar ruim, esquisito, né? Aí eu prefiro ficar com a minha casa, beleza. Mas até nas férias a gente faz a nossa obra, né? A nossa obra, na maioria das vezes, é no meio da família. E a gente ministra à família todas as vezes que a gente está junto lá. Isso também é parte do reino de Deus, a gente faz isso com alegria, graça no coração. Muito bem, posso fechar o parênteses? Muito bem. E a gente tem uma estação, a Igreja do Brasil está passando por uma estação. Quando você avalia a sua postura missionária, suas ações missionárias da década de 60 para cá, você encontra algumas características que devem chamar a nossa atenção, né? E para resumir o que era a igreja da década de 60 até 2024, para resumir tudo isso, me permita, eu vou usar uma expressão meio de brincadeira, mas não inventei essa expressão, tem muita gente usando, mas você vai entender o que eu estou falando. De forma alguma eu quero dizer que você faz parte da questão negativa, né? Você faz parte da questão positiva da história, tá bom? Amém? Muito bem. Existe uma expressão que é assim, comparando as igrejas nas últimas 5, 6 décadas, alguns dizem que nós éramos uma igreja raiz, alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Hoje, uma igreja Nutella, né? Então hoje é muito mais igreja Nutella, né? Os ministros Nutella, os cristãos Nutella, né? Do que cristão raiz, né? Um cristão raiz do tipo as ações missionárias que a igreja realizava. Por exemplo, meu vô Pedro, que morava aqui no interior de São Paulo, bem perto de Botucatu ali, ele era administrador de fazenda e
um missionário, ele saía a pé ou a cavalo ou a carroça, pisando barro, e ele passava meses numa empreitada missionária, visitando as fazendas, reunindo as pessoas da fazenda para falar do Evangelho de Jesus. Pregava o Evangelho, muitos que se convertiam, e ele entregava essas pessoas ao Senhor, convidava essas pessoas a procurarem uma igreja cristã na sua cidade, e o missionário seguia a viagem. Muitos dos que se convertiam pelas ações de um missionário nunca mais os viam. E esse missionário continuava fazendo a obra, e andando, e não importa se era no sol, se era a cavalo, de carroça, se era no barro, se era na chuva, ele seguia fazendo, porque havia um propósito missionário. Eu tenho um chamado, eu vou cumprir o meu chamado, não importa as dificuldades que a gente vai ter que superar para cumprir o meu chamado. E sempre tinham muitas dificuldades físicas, de locomoção, de dinheiro e tudo mais. A gente fazia o que era necessário fazer. No início dos anos 90, meu avô se converteu assim, ele não viu o missionário viu ele mais, o missionário que pregou para ele se converteu, era analfabeto, aprendeu a ler a Bíblia, a ler na Bíblia, ele evangelizou toda a família e acabou sendo um ícone na família, um pregador, poeta, uma inspiração para a minha vida. Eu já contei um pouco desse testemunho para você. Meu avô Pedro João Serafim, o nome dele, que já está com o Senhor, ele foi a minha inspiração para a pregação e a minha inspiração para o ministério da palavra. Evidentemente foi o Senhor que me chamou, não ele, mas ele era uma referência para mim, né? E assim ele seguiu, e assim acontecia. Algumas décadas atrás, por exemplo, na década de 90, nós já pastoreávamos, desde 94, nós iniciamos um pastoreio ali na região leste, no bairro do Tatuapé, na capital de São Paulo. Nós auxiliávamos um ministério urbano, um ministério chamado GEAME, Jesus Ama o Menor. É uma sigla, e eles trabalhavam dentro das FEBEMs e dentro das casas lar, né, que depois mudou, não usa mais a expressão FEBEM, trabalhava dentro das FEBEMs, dentro das casas lar, e os homens, eles iam trabalhar, todos eles eram ex-criminosos, todos eles, o Ranulfo, que veio pregar aqui uma vez, o Ranulfo era desse time, ele traficava droga, ele sequestrava avião, né, sequestrou um avião no interior de São Paulo, da Nestlé, ali em Araras. Aí Deus, que tem um certo humor, abriu um centro de recuperação, e ele foi cuidar de um centro de recuperação, né, de drogados em Araras, no interior de São Paulo, já pastor, né? E assim, todos eles vieram do crime, e nós andávamos com eles, não no crime, né? Preciso deixar claro algumas coisas, né? E a gente andava com esse time de ex-matadores, de ex-criminosos, e era a nossa turma, né? Era a nossa turma, e eles eram missionários. E eles iam pregar nos presídios, eles iam pregar, e nós acompanhávamos, porque a gente acabou dando um suporte pastoral para esse time. Sabe qual era o lamento desses missionários? Às vezes a missão que fazia parte, e as igrejas, faltava recurso. E muitas vezes, dando suporte pastoral para os missionários, muitas vezes eu via esses meninos chorarem porque eles tinham acabado o dinheiro, não tinham passe, não tinham a grana, e eles não tinham como pegar um ônibus para ir para a FEBEM, na época FEBEM, para poder pregar lá dentro da FEBEM, no Tatuapé. Alguns conhecem aqui. E o lamento deles era que às vezes faltava recurso para o mínimo, mas não tinha problema. Muitas vezes nós ouvíamos esses missionários dizendo: nós andamos 20 quilômetros, porque eu tinha que chegar na hora lá para entrar, para fazer o culto dentro da FEBEM, para atender esses meninos.
as mulheres iam para o Brás fazer o culto na casa de abrigo de mulheres, né, moças, as meninas, né, iam pregar lá na mesmo dilema. E com muita dificuldade, elas superavam todas as dificuldades, fazia o que estava muito além dos recursos naturais que eles tinham, fazia o que fosse preciso para chegar lá e pregar. E a presença de Deus que se manifestava nesses lugares, e nós somos testemunhas disso, porque muitas vezes acompanhamos eles, pregava também nesses lugares, mas quem comandava tudo eram eles, porque eu não sei falar a língua desse povo, e também é uma besteira você querer tentar falar a gíria desse povo e tal. Seja você mesmo, e assim, eu só pregava do jeito que eu prego, na hora que eu tinha que pregar, e quem comandava tudo eram eles lá mesmo, e está tudo certo. Pensa numa presença de Deus, pensa numa manifestação do Espírito, pensa em dons de línguas, pensa em um mover profético, pensa em gente caindo, pensa em gente chorando e babando por causa da presença de Deus. Conversões, muitas conversões acontecendo na casa onde ficavam abrigadas as meninas infratoras e os rapazes, meninos infratores na cidade, um baita de um mover de Deus, mas a ênfase que eu quero dar é no esforço que esses vocacionados, que esses missionários despendiam para poder cumprir o seu propósito e fazer a vontade de Deus, que Deus tinha colocado na mão de cada um deles. Isso já na década de 90. E o fato é que hoje a gente observa muito, infelizmente com muita clareza, né, a igreja raiz, igreja Nutella, crente raiz, crente Nutella, que não suporta a pressão. O Nutella não suporta a pressão, não suporta a hostilidade, não suporta a oposição, não suporta a negativa, e acha que o cristianismo, ele só está no cristianismo para ser abençoado, ele está no centro da sua própria vida, e não é Jesus que está lá. Então, quando as coisas não dão certo, ele se afasta da igreja, porque acha que de alguma forma Deus é culpado, né? Não estou sendo abençoado, é melhor procurar um outro lugar. Isso é o crente Nutella, né? O crente raiz, ele vai superar as dificuldades, ele vai cumprir o chamado de Deus, a vontade de Deus para si. Quando tudo está a favor ou quando tudo está contra. E ele vai discernir se ele tem que seguir na vontade de Deus. Crente raiz, igreja raiz, crente Nutella, igreja Nutella. O meu lamento é que eu tenho observado, você também tem, que há um movimento muito grande de muitas igrejas Nutella na nossa geração. De uma geração de crentes muito fracos que não oram e não leem a Bíblia muito mais. Que estão abrindo mão da santidade para fazer o que todo mundo faz, né? E há um lamento no nosso coração a respeito disso. Sabe, qual é a diferença entre o cristão e a igreja raiz e o cristão e a igreja Nutella? A diferença é a centralidade do coração. Quem é que está sentado no trono? Tá? Na igreja raiz a gente lembra que Jesus é Senhor, Ele é o centro. Eu vivo por Ele e para Ele. E eu devo gastar a minha vida para o cumprimento dos seus propósitos. Eu preciso fazer a sua vontade nos dias bons e nos dias maus. Quando tudo dá certo, quando tudo dá errado. Quando tudo está favorável e eu estou felizão celebrando, ou quando eu tenho que administrar e lidar com uma série de oposições, e levantes, e traições, mas a gente segue. E a gente segue, porque quem me salvou foi Jesus. E Ele me introduziu
numa igreja que é para ser raiz, para cumprir a vontade dele, até as últimas consequências. Amém? A gente segue aqui. A gente faz da oração a nossa primeira refeição do dia. A gente faz da oração e da palavra a nossa primeira refeição do dia. A gente alimenta o nosso espírito. A gente depois é que vai fazer academia, depois é que a gente vai iniciar o nosso dia de trabalho e tal. Tudo bem. Ah, pastor, eu faço de tarde, depois eu faço de noite, meu tempo com Deus. Tudo bem, está valendo. Mas você tem que ter o seu momento. Então, raiz, prioriza o reino de Deus, busca o reino de Deus em primeiro lugar e fica aguardando Deus acrescentar todas as coisas que nós precisamos. Amém? Então, esse tipo de crente, ele não está no centro. Quem está no centro é Jesus. Amém, gente? A centralidade de Cristo. Ele está no centro da minha vida, ele também está no centro da minha casa e da minha família. E, porque Jesus está no centro da minha casa e da minha família, tudo na minha vida e tudo na minha casa, na minha família e também no meu ministério deve glorificar Jesus. É Ele que faz todas as coisas, é Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem transforma, é Ele quem dá crescimento, é Ele que dá poder e força para adquirir riqueza. Amém, gente? Porque é tudo dele, tudo vem dele e é para Ele. Eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. Eu não vivo para essa terra, eu vivo pensando no dia em que eu vou estar diante dEle. E a gente vai ouvir alguma coisa assim: servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. É isso que eu quero ouvir. É isso que eu quero ouvir. Servo bom e fiel, no dia bom, no dia mau. Servo bom e fiel, quando está tudo indo, vento favorável, quando está no meio de uma tempestade também. Servo bom e fiel. Estou dizendo que dá tudo certo, tudo sempre. A gente está sempre, né? Aleluiado o tempo inteiro. Não dá. Tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente pede socorro no meio das tempestades. Tem dia que a gente se sente afundando no mar das lutas e das tribulações. Mas aí a gente pede socorro, né? A gente pede socorro. E Jesus está bem pertinho, Ele vai estender a mão e vai nos levantar. Amém? A diferença entre um tipo de crente, igreja, e outra é que quem está no centro, aqui é Jesus. Mas aqui não é. O povo dessa galera aqui, ó, da igreja raiz, pode vir a oposição. Vai chegar, ele vai experimentar perseguição. Sim, vai. Sim, vai. Haverá um momento que a perseguição contra o Evangelho vai intensificar de tal forma que a gente não sabe, nem vou arriscar dizer o que poderá acontecer. Mas seja o que for que aconteça, nem que a nossa vida seja entregue por libação, para glorificar a Jesus e edificar os nossos irmãos. Nem que a gente faça auto-sacrifício, mas que eu vou glorificar o nome do meu Senhor, eu vou. Mesmo que tudo se levante contra nós, quem está firmado no Evangelho, Jesus está no centro, toda a força, todo o poder e toda a unção, para permanecermos fiéis, permanecermos leais a Cristo, em todas as circunstâncias, isso vai nos conduzir no meio da luta, da perseguição, vai nos fazer forte no dia da perseguição, e nós vamos ouvir lá no final, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Qual é a diferença aqui? Essa geração Nutella, quem está no centro não é Jesus, quem está no centro somos nós mesmos, é o nosso próprio ego. É o que eu quero, é o que eu acho, né, é o que eu desejo, né, são os meus propósitos, são as minhas vontades. A geração Nutella, que tenta fazer de Deus servo, escravo, ao invés de ser o servo de Deus e de cumprir as suas vontades. Essa geração, ela está interessada no bem-estar, ela está interessada
em dar certo, ela está interessada em ter as suas coisas e suas vontades atendidas, né? Então, ele fica em busca disso. Daí a pessoa que não sabe o seu chamado, o seu ministério, fica zanzando de igreja em igreja. Eu sei que há muitos que se movimentam em igrejas, nós somos exemplo disso aqui, porque são necessários e Deus de fato nos fala para movimentar mesmo e não há nada de errado com isso. Mas não é disso que eu estou dizendo da pessoa que tem no centro da sua própria vida, não Jesus, mas tem no centro da sua própria vida o seu próprio ego, a sua própria vontade. Esse tipo de gente não suporta oposição. E quando alguém botar um revólver, um fuzil na cabeça e vai falar assim, você ainda é cristão? Você ama Jesus? Você segue a Jesus? É capaz de amarelar. Porque essa geração aqui não aguenta oposição. Não aguenta não. Hoje tem até doença para criança que não aguenta não. Né? Tem até nome de doença para criança que não aguenta não. Eu não estou desprezando e nem falando que não tem que ser tratado, tem que ser tratado. Mas também tem um outro lado. O povo da minha... Você sabe que eu tenho 60, né? Você sabe que eu tenho 60. Né? O povo da minha geração tomava um remédio chamado chinelo. Chinelada. E ninguém tinha depressão na nossa época. Né? E os nãos, né? Um perfil de não suportar os nãos era resolvido facinho com fio de ferro. Era assim que resolvia, assim que resolveu as minhas enfermidades emocionais foram resolvidas com fio de ferro. Ferro, estou dizendo fio de ferro de passar, que é um fio dessa grossura assim, muito bom para... Né? Tá bom. Aí, eu me converti depois, eu já contei isso para você, eu me converti depois de uma surra de fio de ferro. Eu não vou contar essa história hoje, mas é literalmente, eu me converti depois de uma surra de fio de ferro da minha mãe, que está no Senhor, glória a Deus. Né? Não ter ido, né? Tenho saudade da mamãe. Mas mulher de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus. Então, essa é a minha preocupação. Por que eu estou dando essa introdução gigantesca aqui, quase uma mensagem inteira? Né? Já vou ter que finalizar e eu só entro na mensagem domingo que vem. Por que eu estou dando ênfase nessas questões aqui? Porque, amado, eu como pastor e como ministro, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de tratar desses assuntos com você. Eu tenho. Eu tenho que fazer essas leituras históricas, porque eu não quero chegar lá e prestar conta para Jesus e ele botar a mão na cabeça e falar assim, Paulo, ao povo que eu te dei para pastorear, para pregar a palavra, parte deles são Nutella. Ah, não, aí eu vou ficar muito chateado. Eu falei, pai, eu não quero. Eu quero um povo raiz. Eu quero uma crentalhada raiz. Gente que tem Jesus no centro e vai para frente. Sabe, suporta todo tipo de gozação na escola porque você escolhe fazer sexo só no casamento. Uma geração raiz. Sabe? Amém, gente? Amém, jovens? Amém? Uma geração que escolhe orar e buscar em Deus o seu marido, buscar em Deus a sua esposa. Jovem, onde você vai encontrar a sua esposa? Em Deus, porque se ela não estiver lá, não serve. Já ouviu a história da moça que procurava o pastor? E um caso, 2, 3, 4, sempre dava ruim, o homem se aproveitava dela e no final se separava. Ela procurava o pastor toda vez. Aí uma hora o pastor pergunta para ela, escuta, onde é que você está procurando o seu marido? Nas baladas. Não está lá mesmo. Lá você só vai achar tranqueira. Os tranqueira, desculpa, não sei se você não gosta do que eu falo assim, que é tranqueira, mas eu não estou nem aí também.
né? Mas os tranqueiras você vai achar lá. Agora, você quer o homem de Deus para a sua vida, você só vai achar em Deus. Você vai ter que orar. Vai ter que esperar. Agora, se já casou com tranqueira, você vai ter que orar 3 vezes mais. Mais ora, ou mais. Mais ora, porque dá certo. Um dos amigos nossos de infância, um casal de pastores hoje, que pastoreia lá em Sumaré, no interior de São Paulo. A moça é uma pastora hoje que evangelizou a pastora, e por causa dela que ela entrou na igreja de Vila Salete e casou comigo. Não, por causa dela que ela entrou na Vila Salete e se converteu a Jesus. Confirmou a conversão ali, né? E cargas d'água. Eu estava lá, a gente se viu, se gostou, se casou, né? Então, glória a Deus pela Claudinéia, né? Foi uma mulher de Deus, levou a pastora lá para a Vila Salete, lá na igreja que a gente era membro. Belezinha. Aí, só que a Néia, se ela está ouvindo, amo vocês, né? A Néia, mulher de Deus, mas escolheu mal, casou com o Ronaldo, querido, amo você, Ronaldo, né? Casou com o Ronaldo, não era da igreja. Pensa numa mulher que sofreu, mas sofreu. Essa mulher orou e jejuou 4, 5 vezes mais, anos e anos, sofrendo, sabe, muleta de aleijado, sabe? Sofrendo, sendo esmagada. Mas ela não desistiu e por uma graça, o Ronaldo é convertido a Cristo e hoje pastoreia com ela uma igreja lá no interior de São Paulo, na cidade de Sumaré. Todos os filhos são pastores. Agora, um caso desse é uma baita exceção. É uma baita exceção, porque o normal é dar tudo errado mesmo. Aí o que acontece? Onde é que você vai achar o seu marido ou a sua esposa? Só em Deus. Se ele não estiver lá, não serve. Eu tenho uma responsabilidade de que a gente seja um tipo de crente, que a gente anda em firmeza com o Senhor, que conhece a Jesus, que ora, que suporta os dias maus, que supera essas coisas, que lida bem com o sofrimento. Mas outra coisa que faz parte da nossa geração, parece que ninguém pode sofrer mais, o sofrimento é um problema. Espera aí, o sofrimento é escola. Nós não crescemos sem alguns sofrimentos. O crescimento dá sofrimento. Para você crescer tem dor. A dor do crescimento. Quem ouvia isso dos pais, da mãe? A dor do crescimento. Eu ouvia isso muito. Crescer dói. E a gente quer poupar as pessoas das dores e dos sofrimentos, mas são essas dores e esses sofrimentos que vão colocar maturidade e hombridade e caráter nas pessoas e nos nossos filhos. Jesus aprendeu a obediência pelo que? Sofreu. Quer dizer que eu não posso ter nenhum tipo de sofrimento? Agora é lógico. Que tipo de sofrimento produz crescimento e maturidade? Aquele sofrimento que tem a ver com o querer andar na vontade de Deus. Não estou falando de sofrimento em função de pecados ou decisões erradas. E até as decisões erradas, a gente busca Deus e reconstrói e começa de novo. Agora, em função de pecado, não, você tem que se arrepender mesmo. Agora, a vida faz a gente ter dor. Quem acha que tem sentido isso que eu estou falando? É assim desde o Éden. Agora a gente não pode sofrer mais, se a gente está sofrendo algum tipo de dor, tem alguma coisa errada? Não. Supera, cresce, se levanta, chora o que for para chorar, mas ora, se levanta e pensa na solução. Mesmo que você esteja afundando, clama por Jesus. Igreja Raiz. Agora,
eu não posso conviver com a ideia de que parte das pessoas que me ouvem, no final das contas, vai fazer parte desse time aqui. Porque não foi estimulada a leitura da palavra, não foi estimulada a oração, não foi estimulada a uma vida de santidade na presença de Deus, não foi estimulada a uma vida de adoração, não foi estimulada a suportar tudo o que for necessário para se manter fiel ao Evangelho, não foi estimulada a ser fiel ao Senhor, não foi estimulada. Eu estou aqui para isso. Amém, queridos? Eu preciso tratar desse assunto. Parece que é isso que vinha acontecendo com Jesus e os apóstolos. Eu não vou entrar na mensagem, eu vou ficar na introdução. Mas eu vou ler o texto, tá? Eu vou só dar uma começada e eu dou continuidade domingo que vem. Sabe, eu quero, de verdade, amado, eu quero que isso tudo, assim como eu, você deseje uma vida cristã que glorifica Jesus. Nos detalhes, no dia a dia. No dia a dia. No seu trabalho, na sua família. Tudo na sua vida precisa glorificar Jesus. E ter Jesus como centro. O centro do seu casamento, o centro da sua família, o centro da sua casa. Mateus 17, o texto diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus está tratando o coração de Pedro, Tiago e João aqui. E o que ele está fazendo é revelando uma condição Nutella no coração dos 3 principais apóstolos, comparado àquilo que Jesus estava construindo na vida deles. E eu vou dar alguns sinais e vou finalizar. Chama a sua atenção para uma coisa. Quando Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias e conseguiram identificar que eram Moisés e Elias, eles apareceram em glória. Havia uma glória sobre eles. A disposição de Pedro era o seguinte: uau, vamos fazer uma tenda para cada um aqui, Moisés, Elias e Jesus. Quando Pedro faz essa proposta, ele está nivelando Moisés, Elias e Jesus. Eram judeus, prezavam a lei e os profetas, mas eles ainda não entendiam que toda a lei e os profetas apontavam para Jesus. Que a glória que se manifestava de Deus na lei e nos profetas era apenas uma fagulha da glória de Jesus. Porque Ele é a manifestação da glória. Parece que no coração de Pedro, Tiago e João, ele nivelou Jesus com outras coisas, com outros homens, até de importância na sua própria religião, na religião judaica. E Jesus
não fala nada. Mas assim que Pedro está falando, o texto diz que nessa mesma hora, uma nuvem os cobriu. Uma manifestação do Pai aconteceu. E quando o Pai se manifesta, essa nuvem cobriu a todos, Elias e Moisés saem de cena. E sobra quem? Jesus. E quando sobra Jesus, a voz do Pai parece que é voltada aos discípulos, voltada aos apóstolos. E o Pai diz assim, verso 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa nos envolveu, e eis que vindo na nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi é uma palavra dirigida aos apóstolos. Jesus já sabia que era filho amado. E ele já sabia que ele dava prazer ao Pai. Mas sobra a orientação para os apóstolos. Vocês estão falando demais. Estão ouvindo o assunto que está rolando ali entre Jesus, Moisés e Elias. Mas tem hora de vocês ficarem quietos e ouvirem Jesus. Não é o que você quer, é o que ele quer. E outra coisa, a lei e os profetas apontam para Jesus, Jesus não está no mesmo nível de Moisés e Elias. Jesus é a própria glória. Jesus é a palavra que inspirou Moisés e Elias. A lei que Moisés escreveu e tudo que foi escrito sobre os poéticos e os históricos e os proféticos do Antigo Testamento foram inspirados pela palavra viva. Foram inspirados por Jesus. A palavra de Deus, a própria lei e os profetas é uma manifestação de Cristo. Quem tem que sobrar é Jesus. A religiosidade de Pedro, Tiago e João estava com um problema quanto ao seu centrismo, quanto a quem estava ocupando o primeiro lugar, o trono da sua vida. De alguma maneira, Deus estava ensinando esses 3 apóstolos que Jesus tem proeminência. E tem que ter proeminência em tudo. Para tudo e ouve a Jesus, porque tudo existe em função dele. Tudo vem dele e é para ele. Ele tem a proeminência. Amém? A geração de igreja e crente raiz tem Jesus como proeminência. Uma geração de crente Nutella tem o ego como proeminência. Essa geração, ela vai conviver muito bem com o pecado. E talvez, no fim dos tempos, vá pelo caminho largo e vai parar na perdição. Porque o caminho estreito que conduz à salvação tem Jesus no centro. Fica de pé, vamos orar.